Está escrito em Jeremias 31, verso 25, o seguinte: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Meu irmão, minha irmã, existem dias em que o cansaço vai além do físico. É um esgotamento silencioso que pesa no nosso peito, que se arrasta nas horas, que torna cada pequena tarefa algo pesado, difícil de realizar, exigindo de nós grande esforço. Não são apenas músculos que reclamam, mas a alma que se sente oprimida, exaurida, sem vigor. Nesses momentos, até mesmo orar parece uma tarefa difícil e a esperança um fio prestes a se quebrar. Mas a palavra de Deus nos alcança com promessas vivas e motivadoras. E Jeremias 31, versículo 25 é uma delas, onde o próprio Senhor declara: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Essa não é uma promessa comum, não, mas um compromisso divino com os filhos que se sentem no limite. O próprio Deus, em sua infinita compaixão, declara que não apenas vê o nosso estado, mas intervém para renovar e saciar. Deus vê o que ninguém vê. Ele conhece o cansaço que os outros não conseguem perceber em nós. Ele sonda o nosso coração aflito. Ele penetra na nossa mente, que não encontra descanso. O corpo que segue em piloto automático, ele assiste tudo isso. E ele vê também as lágrimas não derramadas, as batalhas silenciosas que nós travamos e os sorrisos que muitas vezes escondem dores muito profundas. E mais do que ver, o Senhor se importa. E esse cuidado não é um cuidado abstrato, é real, é prático e é presente. Quando Jeremias transmite essa promessa de restauração, ele não está falando apenas de uma renovação física, não. Ele está falando, sobretudo, de um toque do céu que alcança o mais íntimo do nosso ser, a nossa cerne espiritual. Salmo 34, versículo 18, declara que perto está o Senhor de todos que têm o coração quebrantado e que Ele salva o de espírito abatido. A restauração de Deus, ela é completa. Deus não apenas alivia, Ele restaura. E restauração é mais do que pausa, é mais do que um respiro temporário. Restauração é um processo de reconstrução mesmo, de fortalecimento, de renascimento interior. Quando você se sente vazio, o Senhor vem e preenche. Quando não há mais direção, Ele guia. Quando não há forças para continuar, Ele carrega você. Essa é a restauração. E essa restauração toca corpo, mente e espírito. Toca as áreas esquecidas, os sentimentos não resolvidos, as partes de você que até já aceitou como irreparáveis. Mas com Deus nada está perdido. O que hoje parece ruína, amanhã pode se tornar testemunho da fidelidade do Senhor. O nosso Deus é o Deus que transforma exaustão em esperança. O nosso Pai, Ele é especialista em recomeços, sim. Ele transforma o que está seco em fonte, o que está escuro em luz e o que está morto em vida.
É assim que Deus faz. Não é preciso estar forte para se achegar a Ele, basta estar disponível. Mesmo em meio à fraqueza, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, gemidos que palavras não podem expressar. É o que o apóstolo Paulo nos declara em Romanos 8, verso 26. Isso quer dizer que o céu trabalha mesmo quando você está apenas descansando nos braços do Senhor. Por isso que Jesus nos convida em Mateus 11, 28, venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, lhes aliviarei. Essa é a promessa de Jesus, um convite diário, convite este para deixar o peso aos pés da cruz e permitir que Ele nos renove por dentro. Não se trata de negar a luta, mas de se fortalecer com a graça que nos sustenta. Olha, meu irmão, minha irmã, eu gostaria de lhe apresentar aqui algumas práticas para experimentar o renovo de Deus. Primeiramente, eu sugeriria a você a recolher-se à presença de Deus todos os dias, encontrar tempo, mesmo que breve, para estar a sós com o Senhor. O silêncio diante de Deus cura mais do que 1000 palavras diante dos homens. A segunda sugestão seria: leia e medite na palavra de Deus, todos os dias. As Escrituras não são apenas ensinamentos, são alimento para a alma. Comece com versículos que falem de consolo, de esperança, como Isaías 40, verso 29, Salmo 23, que são muito conhecidos, em termos de nos estimular. Ore com sinceridade, não com fórmulas. Deus não espera palavras perfeitas, mas corações disponíveis, quebrantados. Fale com Ele como quem conversa com um pai amoroso, que entende até mesmo o que nós não conseguimos externar, expressar. Recarregue, ou melhor, reconheça os seus limites com humildade. Você não precisa ser forte o tempo todo. Deus não espera que você suporte tudo sozinho. Ele quer que você dependa dele. E confie no processo, mesmo sem entender o tempo. A restauração de Deus pode ser imediata ou progressiva. Confie que Ele está agindo, mesmo quando parece que nada está mudando. A fidelidade do Senhor nunca falha. Pois é, talvez hoje você esteja em silêncio, com o coração pesado, com os olhos marejados. Algo está ali incomodando, gerando desconforto, preocupação, tristeza, desânimo. Mas saiba, Deus está trabalhando nos bastidores. A promessa de Jeremias 31, 25 continua viva e é para você. Não pare, não desista. O mesmo Deus que vê o seu esgotamento é o Deus que se aproxima para lhe renovar. Ele é o fiel, Ele é muito fiel. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. A sua restauração não virá apenas como alívio, mas como força renovada para um novo ciclo. Ciclo este com propósito, com paz, com esperança. E ore ao Senhor, pedindo diante dele, se apresentando como alguém que, mesmo cansado, frágil, e muitas vezes sem saber como prosseguir, mas declarando que crê que Ele é aquele que restaura o exausto, que sacia o enfraquecido.
Suplique a Ele que encha-o com o seu Espírito e que venha fortalecer a sua alma, renovar a sua fé e que você possa descansar nos braços do Senhor e confiar no seu eterno cuidado. Mesmo quando você não vê, mas você vai saber que o Senhor está agindo. E pedir ao Senhor que restaure em você a alegria, a coragem e a esperança. E faça tudo isso em nome de Jesus. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.